Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, especializada em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Esse canal posta trechos de sessões realizadas online e alguns dos meus clientes permitem que essas sessões sejam colocadas em público. Então, você vai ouvir um trecho da anamnese e, em seguida, a sessão de hipnoterapia. Sejam todos bem-vindos. Olá, tudo bem? Venho aqui apenas contar um pouquinho da minha relação com o pós-hipnose. A minha primeira hipnose foi realizada em meados de 2017. Fiquei muito surpreso por ter acessado um conteúdo que não esperava, e não esperava mesmo. Afinal, não estamos, na maioria dos casos, conscientes do nosso projeto aqui neste plano. A partir deste procedimento, pude notar que o que eu vivia ou entendia viver até então era muito pequeno diante de outros elementos que também estavam presentes e se conectavam, porém de um modo muito mais sutil. O contato com a minha origem desvelou um mundo escondido nas profundidades da minha mente. Realmente houve uma reviravolta em minha vida. Sempre fugi de gente, mas hoje, 3 anos depois da primeira hipnose, fui de uma maneira inexplicavelmente facilitada chamado a lecionar. Assim, pude aproveitar uma das formações que deixei engavetada por anos, ficando mais próximo das pessoas, porque a sala de aula é uma das atividades que realmente faz isso. É engraçado que tem sido uma experiência gratificante e não pensava que seria assim. Também parei de comer carnes de todo tipo, e ainda que o objetivo não tenha sido a saúde, repercutiu sobremaneira na melhora do meu organismo. A outra mudança veio com o reiki. Há uns 2 anos atrás eu voltava do trabalho no ônibus lotado e me pus voltado para o horizonte. Ao ver o pôr do sol me perguntei, o que eu tenho que fazer? Aí baixei a cabeça, olhei nas minhas mãos, de repente senti ou intuí a seguinte mensagem: mãos, energia, saúde, proteção. É uma mensagem que vem tudo de uma vez, sabe? É aí que aprendemos a reconhecer quando ocorre a famosa telepatia. Bem, estou sempre acompanhado e muito amparado por situações extraordinárias, tantas que se eu contasse ninguém acreditaria. Mas isso não importa, não há tempo a perder. Além disso, nada é de graça. Se estou sendo protegido e muito bem protegido, é para poder continuar o trabalho até o período que me couber. Um grande abraço a todos e que sigamos firmes em nossos propósitos. Eu já vi aqui, Cássia, um homem parado próximo à cama e um dia eu acordei, tinha uma mulher querendo me enforcar, até levantei com falta de ar. Mas aí eu já levei, às vezes isso daí nem pode ser obsessão, né? Eu não entro porque eu falo sim. que é a crença de cada um. Normalmente é espírito obsessor, porque esse não é modus operandi de linhagem extraterrestre. Bom, ainda bem que eu já tenho essa distinção, né, Cássia? Porque às vezes eu vejo, você pega uns casos que a pessoa não entende, né? Não diferenciar. Entende. Eu falo, bom. É que também eu já tenho 41 anos, né, Cássia? Eu não sou novinha. Isso pode impedir eu de acessar, por exemplo, minha linhagem? Claro que pode. Eu tô bem ciente. Eu sonhei, perguntei assim, eu devo fazer a hipnose com a Cássia? E daí em sonho apareceu a gente fazendo a sessão de regressão. Então veio a resposta para mim. Por isso que daí eu optei a fazer. Mas mesmo isso é crença e paradigma. Pode ser meu inconsciente. As suas vontades, seus desejos. Então muita coisa nessa área metafísica, espiritual, é algo que foge à hipnose, é um processo técnico. Você buscou meu trabalho na questão de saber se tem outra origem, outra linhagem. Sim. O que leva você a acreditar que você tem outra linhagem? Você teve algum tipo de contato? Viu algum ser extraterrestre? Alguma vez na sua vida? Só vi
Eu sei que daí não pertence a você, né? Mas OVNI. OVNI Isso. qualquer um pode ver, né? Assim, não caracteriza. Não, mas eu vou só contar a minha experiência. Foi em 2016, resumir, né? E desde lá pra cá, nossa, parece que minha vida virou do avesso. Sabe? Depois que eu vi né, o OVNI, parece que minha vida virou de ponta cabeça. Assim, como quem disse, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Porque antes eu estava muito materialista, sabe? Daí eu comecei a fazer dívida, e agora eu já comecei a dar valor a outras coisas. Já estou procurando mais terapias alternativas, que nem o reiki, outras coisas para sair um pouco dessa vida material. Às vezes a pessoa tem esse contato mais ou menos até os 7 anos de idade, ainda lembra, vê e tal. Mas ao longo da vida gosta de ser humano, vai gostando de caminhar por aqui e de repente vai deixando de lado isso aí, vai fazendo a experiência e a linhagem também já não surge mais, respeitando as escolhas da pessoa que está no plano humano, vale humano. Já não vê mais nada e tal. A pessoa sente que falta um pedaço da história, busca aqui, busca ali, ela quer saber alguma coisa. Quando ela começa já a identificar ou ver alguma coisa na idade adulta, sem ter o conhecimento ou a lembrança que isso já começou a acontecer lá na infância, aí já pode ser muita coisa. Forma pensamento, desejo, holografia, espírito embustor, enfim, pode ser um monte de coisa. Espírito se passando por extraterrestre, uma série de coisas, já não categoriza, porque fugiu aquela regra. Com 41 anos, pela minha experiência também, ainda que tenha outra linhagem, essa não é a sua primeira encarnação aqui, ou seja, tu já esteve aqui como humano muitas vezes. E nessas indas e vindas gera muito karma. Os humanos, que vai virando praticamente humano. Criança, assim, recordando, parece que eu me lembro, assim, de ter visto alguma coisa. Agora, isso era muito pequena, algum ser. Agora também eu não me lembro o que era. E sempre quando aparecia na TV, essas coisas, eu morria de medo, Cássia. Quando a pessoa vem para mim, tendo ou não tendo experiência, mas se é esse o caminho que a pessoa quer ir, eu vou por esse caminho, porque eu tenho duas formas de fazer. Uma eu só faço a terapia e a outra eu vou fazer a terapia com vistas para saber se tem outra origem, outra linhagem, tem planos, tem acordo. No plano do humano, tem alguma coisa que você queira pontuar? Esse é o vício do cigarro e essa questão de dívidas. Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e em seguida o contato com as linhagens. Como está agora? Vê o rosto? Como é? É um rosto de índio, tá pintado. Olhando no olho, que cor é o olho dele? É preto. Eu tava na cachoeira. Tá, então você tá voltando da cachoeira. Voltando. E tá indo pra onde? Pra aldeia? Pra uma aldeia. Ok, vou contar de 1 até 3 e você já vai chegar lá na aldeia e vai me dizer como é essa aldeia, se é grande, se é pequena. Vamos lá. 1, 3, onde você está agora? Tô na aldeia, pequena. E você mora aí? Moro. Tem um monte de criança em volta. Você tem quantos anos mais ou menos? 20 e pouco. É uma oca bem... Parece que tem uma oca grande e umas menores. E você vive na oca menor? Na grande, me parece só grande. Você disse que tem 20 e poucos anos. Você tem pai, mãe, irmãos? Parece que eu tô sozinho. Sozinho nesse lugar? Tinha umas crianças, mas saíram. Quer dizer que era uma aldeia que tinha civilização, mas agora não tem mais? Tem civilização. Não sei por que eu tô sozinho aqui. Vou contar de 1 até 3 para você entrar na oca onde você vive, onde você dorme e tal. Vamos lá. 1, indo para sua oca agora. 2, 3, onde você está agora? Tô dentro. Vejo uma rede. Eles saíram, acho que para caçar. As mulheres acho que foram plantar, colher. E você tem pai, tem mãe? Sim. Irmãos? Não parece. Então, nesse momento, você está aí sozinho, mas está tudo tranquilo. Tá, é que eu fui na cachoeira. Não tem nada acontecendo de especial, então é uma vida tranquila. Tranquilo. Posso ir em frente? Pode. Vou contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos, você vai ficar 10 anos mais velho, vai se lembrar de tudo e me contar. 1, 10, onde você está agora? Tô dentro da oca. Tem uma mulher, 2 filhos, uma menina e um menino. É minha mulher, bem bonita. E ainda tem pais vivos? Não consigo ver eles, mas estão vivos. Acho que não vivem junto. Então você formou família e tá bem? A família tá bem? Tá tudo bem? Muito feliz. Uma vida simples. Pegamos a canoa, vamos pescar. E ela vai cuidar da plantação. E as crianças vivem soltas, livres. Nossa, cheio de criança, lindo. Tá tudo bem, então.
Vamos avançar mais 10 anos e ver como ficou. Você vai se lembrar de tudo. Vamos lá. 10. Onde você está agora? Eu já tô velhinho, tô deitado na rede, não tenho muita força, fraqueza, eu não tô conseguindo me alimentar. Parece gripe, calafrio no corpo. É do cachimbo. Você ficou desse jeito e pegou Por esse causa do do cachimbo. Aí teve um problema no pulmão. Você fuma cachimbo. É da tradição nas danças. Aí fez mal pra você. Isso. Nossa, dificuldade para respirar. Ok. Acha que não vai conseguir ir muito tempo? Até dificuldade para falar. Então fez bastante mal para você o uso do cachimbo. Muito. Nos rituais que usávamos bastante cachimbo. Com, acho que é fumo, umas folhas verdes. Vou contar de 1 até 3 e vamos direto para o momento da sua morte aí nessa vida. 1, indo para o momento da morte. 2, 3, como está agora? Eu vejo o meu corpo tá chorando bastante, as crianças também. Olhando para o seu corpo aí, qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Não pode ficar muito parado, tem que ter uma vida mais ativa, procurar seus objetivos, não se deixar ir muito pelo que os outros fazem ou falam, e sim buscar seus objetivos. Quer dizer, então, que você ficou meio acomodado, meio parado, né? Poderia fazer um pouco diferente. Sim, era aquela minha vida, ficar parado, viver só ali com a minha família. Então, vamos entender isso, essa parte desse sentimento de paralisação, de acomodação, de não correr atrás dos objetivos, fica tudo aí nessa vida, você entende isso? Entendo. A questão do vício que te levou à morte, que fez mal ao seu pulmão, também aconteceu aí nessa vida. Entende isso? Entendo. Você vai deixar toda essa lembrança aí nessa vida, não precisando mais trazer para a vida atual, para não correr o risco de passar pelo mesmo dissabor de ter esses problemas pulmonares. Entendeu isso? Sim. Então, você vai deixar tudo isso nessa vida, essa vontade de fumar, de fazer uso de qualquer coisa que lhe lembre a memória de estar fumando e causando doença no seu pulmão, deixando tudo aí nessa vida. Não precisa mais disso na sua vida atual, entendeu? Entendi. Então, deixa todos esses sentimentos de falta de objetividade e também na questão de hoje você não tem mais rituais. Então, você não tem mais necessidade de fumar nada. Não é verdade? É verdade. Então, deixa essa memória tudo aí nessa vida. Não precisa trazer nenhuma recordação. Vou contar de 1 até 3, você vai esquecer tudo dessa vida, passando uma borracha, deixando tudo aí, só trazendo para a tua vida atual que você teve uma família feliz, que você tinha esposa e filhos e que estava tudo bem. Isso você vai trazer para a tua vida atual, entendeu isso? Entendi. Então agora, no 3 você vai esquecer tudo o que é para ser esquecido e no 3 você vai ser recebido pela luz. Vamos lá. 1, esquecendo tudo, deixando tudo no passado agora. 2, olhe e veja a luz à sua frente. 3, como está agora? Vê a luz? Muito clara, muito bonita. Nessa luz eu vou contar para alguém, venha te receber aí nesse plano. Eu não sei se vem, mas eu vou contar e virar numa forma que você vai conseguir perceber quem está à sua frente. Então vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê alguém? Vejo. Como é? É meu pai. Que saudade. Ele tá bem. Ai, posso te abraçar, emoção. Que bom saber que ele tá bem. Bom, aí a conversa é telepática. Se tem alguma coisa que você não disse por parte do falecimento dele, você tem a opção de dizer agora. Ai, falei, pedi perdão pra ele. Que muitas vezes eu não valorizava o amor que ele me deu. Ele me acalma, diz que aceita meu perdão. Tá muito sorridente, muito feliz comigo. Bem feliz, estou cuidando da minha mãe. Fala pra ele, pai, eu sinto muito Ai, por ter te julgado. Por eu ter te julgado. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Que você foi o melhor pai que eu poderia ter tido. Que você foi o melhor pai que eu poderia ter tido. Pai, me abençoa porque agora eu vou fazer diferente. Pai, me abençoa porque eu vou fazer diferente. Ele aceita, tá muito sorridente, tá muito feliz. Tá me pedindo perdão por muitas vezes ele ter sido rígido, me batido, mas sempre foi pro meu bem. Nunca teve maldade. Te perdoamos, te abraçamos. Pergunta pra ele, pai, eu tenho outra linhagem? Pai, eu tenho outra linhagem? Ai, Cássia, um jacaré, ele saiu. Ele saiu e entrou o jacaré. Mas não é minha linhagem, não. Não, tudo bem.
agora é assim, deixa eu comandar, tá? Não se estressa, não. Tá. Tudo bem, o jacaré veio porque você tem algum tipo de acordo com ele. Pergunta pra ele, eu tenho algum tipo de acordo feito com você? Eu tenho algum tipo de acordo feito com você? Dá uma risada debochada. Mas eu não tenho medo dele, não. Eu revogo todo tipo de acordo feito com a sua linhagem, qualquer linha de tempo. Quero nem saber que tipo de acordo que é. Por minha conta e risco, eu desfaço tudo agora. Pode sair agora, nesse momento do meu caminho. Saiu? Saiu, parece que apareceu uns pequenos agora. Acho que eu tenho algum tipo de implante. Tem algum tipo de acordo, implante feito com essa linhagem? Sim, implante e acordo. Eu quero que vocês retirem todos, mas todos os implantes do meu corpo agora. Eles estão começando a tirar da minha cabeça um monte de emaranhado, parece fio de cobre. Nossa, no meu coração, nos meus braços, parece que eu estava amarrada. Então era isso que eu não conseguia fazer o rei, me auto-aplicar. Parece assim do tornozelo, sai assim pelo tornozelo, pelo punho, pela cabeça e pelo coração. Quero ver se eles tiraram tudo da cabeça. Vocês tiraram tudo, ainda tem, mas eu quero que tire tudo, todo tipo de implante. Mas é para retirar tudo. Eles estão tirando. Eu vejo sair assim pelo tornozelo, ali do tornozelo eles tiraram. Agora do coração, do chakra cardíaco. Nossa, ali tá tudo embolado. Tiraram. Da cabeça também. Ele parece que tem um chip. A cabeça ele tá tirando. Tá desprogramando. Isso, joga fora. Não quero mais nada. Tirou que tudo? Alívio. Tirou tudo? Vocês tiraram tudo. Eles me olham bravo. É pra tirar tudo. Ainda parece que tinha um pouco na perna. Tiraram. Vocês tiraram tudo da minha coluna. Isso é pra tirar da coluna também. Tiraram. Vocês tiraram tudo agora? Tiraram. Muito obrigada. Eu desfaço qualquer tipo de acordo. Implante esses implantes, não quero mais. Agradeço. Podem seguir seu caminho, que eu vou seguir o meu na luz. Obrigada. Vou contar de 1 até 3 para se aproximar de você. Vamos ver se já acabou tudo isso. A sua linhagem de origem. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? É um leão. Ai, meu pai. Você sente que é? Cuidado, hein? Cuidado. Como ele é? Ele tem um cabelo marrom, corpo marrom, rabo como se fosse um leão, uns olhos verdes, bonito. Pergunta para ele, eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem. Eu sou da sua linhagem. Não, parece que ele veio só me receber. É isso que eu falei. Cuidado com os sentimentos. Você é um anfitrião? Ele dá risada. Ele diz que sim. Eu chamei a sua linhagem de origem. Por que que veio ele? Você ainda tem implantes e tem acordos? Não, ele diz que foi só para me receber, que ele vai me levar. Não, você não vai a lugar nenhum com ninguém, não. Aqui só quem comanda sou eu. Diz pra ele, se eu já posso comandar pra chegar até você, a sua linhagem de origem. Ela já pode chamar minha linhagem de... Ai, Cássia, eu acho que é uma holografia. Pois é, isso que eu falo. Vou contar de 1 até 3 pra ficar na sua frente. E agora mudou o sentimento. Escuta. Se você não me escutar, vai ficar difícil de eu comandar. Vou contar de 1 até 3 pra ficar na linhagem original. 1, 3. Como está agora? Vê como é. É azul. É careca. É humanoide. Tá. Pergunta pra ele, eu sou da sua linhagem? Sou da sua linhagem. Ele diz que é arcturiano. Tá, arcturiano. Mas tá estranho, porque apareceu leão, depois mudou pra arcturiano? Como que é isso? Eu não tô entendendo. Fala, essa é a linhagem original mesmo ou você tá holografando pra mim? Essa é a minha linhagem original ou você tá holografando? Eu acho que é um réptil que tava holografando, agora tá aparecendo as patas, o rabo. Então, aquele primeiro desacordo lá, ele não sentiu firmeza em você não, tá? Toda hora eles estão voltando. Eu desfaço todo tipo de acordo, implante, tudo. Saia da minha frente. Saia. Ele dá risada. Sai. Foi pro lado. Foi lá. Agora eu vejo. Vejo ali mais... Tá mais claro, mais nítido. Ele saiu
completamente. Saiu, agora ficou só uma luz. Vou contar de 1 até 3 para que venha até você a próxima linhagem de contato. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê como é. Agora eu vejo. Vejo uma leoa. Agora sim. Ela é magra, vejo as patas dela. Nossa, é humana, assim, tipo, jeito humano, mas é tipo uma tigresa, um rabo magra, linda. E é amarelo, tem umas tiras, como se fosse um tigre com umas tiras preta, amarela, umas bolinhas. Balança o rabo. E a cor do olho? É um verde e aquela que nem de gato. Olha para ela no olho, segue sempre o meu roteiro. Olha para ela no olho e diga, eu sou da sua linhagem? Sou da sua linhagem? Ela diz que sim. Você sente que é verdade? Sinto. Isso que o outro queria me enganar. Ela diz que sim, parece que ela é minha irmã. De novo, eu vou falar, segue no roteiro que eu vou te fazer agora, hein? Tá? Uhum. Não se adiante. Pergunte para ela, bom, se eu tenho essa linhagem, por que eu tô no planeta Terra? Se eu tenho essa linhagem, por que eu vim pro planeta Terra? Ela disse que eu fiz acordos, que eu fui muito rebelde, que eu era muito individualista, que eu tive que vir para esse plano para aprender a lidar com esse meu individualismo. Fiz esse acordo, que parece que eu queria mandar. Você trouxe para a vida atual que você é sozinha, Sim. Aquela coisa sempre individualista. Isso. Veio para aprender, mas não aprendeu até agora, então. Ela dá risada e diz que não, que eu tô no caminho. Ela dá risada. Eu não sei se eu rio, se eu choro. Então é isso que você veio aprender aqui. Ela diz que já tive muitas vidas aqui. Com certeza, a regressão mostrou isso. Você começou no início da civilização, está aqui desde muito tempo. Ela diz que aquele avistamento que eu tive foi para mostrar que eles existem. A partir daí, eu comecei a ter uma consciência maior que existem outros mundos. Se você vai ter um companheiro, se vai ter filhos. Ela mostra que sim, mas é que eu tive que ter esse aprendizado antes sozinha. A hora que você aprender a não ser assim individualista, solitária, você poderá ter um companheiro. Sim, ela diz que está próximo, que eu já estou mudando. Que é para eu continuar com o reiki, que eu tenho deixado ele muito para trás. O reiki ajuda muito, muito a entrar em conexão também com eles, fazer meditação. Ele abre o campo. E eu deixei muito, Cássia. Assim, eu falo sempre da importância que o reiki tem para quem é contatado. Nossa, o meu lado humano parece que eu não estava deixando. Ok, mas vai ter filhos também? Ela mostra, parece um casal. Então é o mesmo que teve já nas vidas passadas. Nossa, ela tá mostrando 2 crianças. E os seus filhos também terão outra linhagem? Qual linhagem? Ela não quer me falar. Não quer falar, mas eles terão outra linhagem? Terão outra linhagem, sim. Bom, na questão da saúde, né, que você está com alguns problemas aí de aneurisma, hérnia, dor de estômago, dor de cabeça, se isso vai liberar agora com os acordos dos implantes ou se eles vão fazer algum trabalho com você? Ela disse que é para eu continuar com o reiki, que eles vão me ajudar bastante, que um pouco eram os implantes, um pouco da minha profissão também. Muito movimento repetitivo gerou um pouco isso, mas os implantes também ajudaram. Com exceção, ela fala que o aneurisma ele vai sumir. Quando eu for ao médico, já vai ter, parece assim, sumido, ou vai estar bem menor. Era do implante. Agora, em relação, ela fala os meus problemas físicos, um pouco do pescoço era implante, que pesava o pescoço, doía. Não é tanto a hérnia, não. Essa fibromialgia que eu sinto é da ansiedade. Parece que esse chip gerava, ele transmitia tipo uma radiofrequência dos meus neurônios para o corpo, daí fazia doer, vai passar também. E o restante, aos poucos, que é para eu continuar com a fisioterapia, indo ao médico, que eles vão me ajudar em questão física. Mas já vai dar uma boa aliviada. Eu vou melhorar. Em relação às suas dívidas, pode te orientar? Ela disse que é um karma, dívida passada, de uma outra vida. Parece que eu era tipo uma cobradora de impostos. Ela tá me mostrando, sabe?
Isso, ela pode te mostrar e já fazer a limpeza aí, cobradora de imposto. É tipo uma cobradora. Nossa, e não tinha dó dos outros. Então isso veio para me mostrar, porque eu tava muito materialista e veio dessa vida. Depois que eu vi aquelas naves, não foi da linhagem, foi uma outra linhagem que apareceu para mim. Mas parece que os felinos que mandaram para eu tomar consciência do que tanto material que eu estava sendo, como eu fui má naquela vida, mas assim, parece idade média. Então é isso, era um karma que eu estava pagando. Então vamos deixar tudo aí nessa vida, né? Você não precisa trazer como culpa para a tua vida atual, Sim. se redimindo e fazendo dívida para sofrer o que aquelas pessoas sofreram na tua mão. Deixa tudo lá naquela vida aí, não precisa trazer E mais. esses obsessores estavam vindo, era dessa vida que eu fiz magoar muito. Mas eles já foram encaminhados, fizeram um bom trabalho aqui na Terra, sabe, com o mundo espiritual. Eles já foram encaminhados, já me deixaram. Mas eu queria ir até eles para pedir perdão, Cássia. Tá. Então eu vou contar de 1 até 3 para que eles venham até a sua frente para que você possa fazer essa redenção aí, tá bom? Sim, Felina tá comigo. Ela fica no amparo. Vamos lá. 1, vindo até você, aqueles para quem você tem que pedir o perdão. 2, 3. Como está agora? Vê? Vejo. Não queria pedir desculpa, é bastante gente. Eu quero pedir desculpa pelo mal. Eu quero pedir desculpa a vocês. Quero que vocês me perdoem. Foi uma coisa daquela vida. Agora eu tô mudando. Ai, agora eu sinto que eu tô indo pra Umbanda. É isso, eles que me encaminharam pra Umbanda pra pagar essa dívida da terra que eu tenho. Eu peço perdão a vocês. A partir de agora, eu tô fazendo já diferente. Tomei consciência dos meus erros. Quero que tudo isso fique no passado. Eles me abraçam, me perdoam. Que bom. Obrigada. Então, Segui o caminho de vocês, que eu tô seguindo mesmo. Estou muito contente. Eu agradeço muito a vocês. Eles foram. Agora tá eu e a Felina. Agora pergunta para ela em relação à sua mãe humana que está doente. Tem alguma orientação para ela passar para você? Tem alguma orientação da minha mãe humana que você pode passar para mim? Ela disse que é para aplicar reiki nela, que o reiki cura, que os poucos reikis que eu enviei para ela ajudaram ela, principalmente quando ela fez a cirurgia. Mostra ela na cirurgia, eles estavam juntos, cuidando não só essa linhagem, mas a linhagem de cura humana também estavam lá. Ai, que lindo. Ela disse que é para eu continuar com o reiki, que minha mãe ainda vai viver, que é para eu ter paciência, porque ela já tem uma idade. Ter paciência com ela, que eles também estão ajudando, eles ajudaram ela. Ela queria me mostrar os meus pais felinos. Não sei se dá para ser. Dá, lógico. Ela disse assim que pode ser bem rapidinho. Ela queria me levar até lá. Vamos comandar para eles virem até você. Vamos lá. 1, chegando até você, os seus pais aí dessa vida. 2, 3, como está agora? Vê eles. Ai, eu vejo. Oi, pai. Saudades. Vocês deixaram eu vir pra cá. Ai, para aprendizado. Ai, eu tenho que ajudar mais as pessoas. Todos que vêm pedir ajuda. Eu entendo que eu fui muito individualista. Eles me abraçam. Eles falam que eu tenho que ajudar mais as pessoas com o reiki. Eles estão falando muito de reiki. Eles falam que colocaram reiki. E agora eles falam que é para eu continuar. Que eu vou aprender a lidar. Vou poder ajudar muita gente. Tanto assim na minha vida de humana, mas também com eles. Em casa, que por meio do reiki, com a meditação, eu vou poder auxiliar, eles vão estar mais perto agora de mim. Eles falam que é para eu meditar junto com o reiki. Senão perde a conexão, tá bom? Nossa, eles são lindos, Cássia, que pelo brilhante. Pergunta para eles aí, para ela ou eu, ou seus pais, se você pode se ver na linhagem original, como você é. Eu posso me ver na linhagem original? Eles dizem que sim. Tá, então eu vou comandar. Eles pedem para você comandar. Vamos lá. 1, ficando na linhagem original agora, se vendo. 2, 3, como está agora? Vê como é? Eu vejo. Tem uma pele meio amarelada, meio cinza. No rabo. Ai, Cássia, é engraçado. Eu não consigo controlar o rabo.
As minhas patas de gato, umas patas parecem de tigre. Mas é em pé, não é assim, parece que eu tô nas pontas do pé, mas não é. Mas assim, mais curvado, mais ereto. Ai, é engraçado o meu rabo. Ai, eles dão risada. Bom. Mas eles estão bem felizes, eles falam assim, que bom que eu retornei para eles, que eu tive muito tempo afastada, eu levei muito tempo para tomar essa consciência. Eles estão passando um recado. Eles dizem que quem é reikiano, quem que trabalha para a luz, é para enviar muita luz para o nosso planeta Terra. Muita luz que está precisando. Que esse momento que a gente está passando não é para a gente ter medo, é para a gente se proteger, porque eles estão cuidando de nós. Lógico, é para a gente se cuidar como humano, mas espiritualmente eles estão cuidando de nós. Mas eles precisam que a gente envie bastante luz para que essa pandemia passe. Muitas vezes é emocional das pessoas que está interferindo, que faz isso daí se alastrar. É um vírus, eles dizem. Mas quem tem amor no coração já é mais difícil de chegar. Eles falam que é para ter muito amor, muita compaixão, fazer muita caridade. Muitas pessoas passando necessidade nesse momento. Não só enviando luz, mas com os nossos recursos financeiros também. Eles falam que eles estão me ajudando agora, principalmente financeiramente, que é para eu continuar ajudando quanto eu posso, fazendo o bem e a caridade, que assim também eu vou estar eliminando um pouco do meu karma. Eles estão falando do meu karma, já me sinto mais leve, porque é isso que eu tenho feito. Eles já estavam me intuindo que era para ser feito isso, e falam que é para ajudar. Devolver aquilo Quem que é você da luz, tirou, né? Isso. Eles falam que eu não vou ser rica por causa disso. Não vou assim, eles mostram assim, como que diz, milionária, não vou ser, mas eles vão me deixar bem estável, eu vou poder ajudar muito, 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 principalmente os bichinhos. Eles falam, aí me vejo como felina, que não é para eu ter medo não, que nada vai me pegar. Isso é que eles falam. E o último recado que eles deixam é para enviar muita luz para o planeta. Muito bom. Também agradeço, né, por ter feito essa ponte. Eles querem te dizer que é para você continuar no teu caminho. Você tem ajudado muitas pessoas, como eu, que estava perdida, não conseguia acessar a minha... Eu já estava me sentindo humana, só que já estava na hora. Eles falam que tem muitos que não estão despertos, que é para despertar, que a gente tem que voltar para nossa origem. O meu rabo. Eu posso dar um abraço nele? Isso, abraço, se despeça para a gente poder voltar. Ai, como é bom, saudades de vocês. Fiquem bem. Ai, não dá vontade de voltar. Que tem que voltar. Eles falam que vão me visitar em sonho, em meus trabalhos. No meu rei, que eles vão vir e vão matar saudades. Eles se afastam. Então, vou contar de 5 para 1. Você vai voltar para a sua realidade atual, para o seu corpo físico, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, 1. Abra os olhos, se mexa bastante. Nossa, eu tô paralisada. Eu falei. Nada, eu vi o meu rabo. Ai, Cássia, que bom. Gostou? Eu desconfiava, já que era dessa linhagem. Aí tô me mexendo. Mão amortecida. Tudo amortece. Aham. Fica morto, né? Nossa, o corpo sem a mente, ela fica morto. Ai, graças a Deus que esses remédios, cigarro não me atrapalharam. Graças a Deus. Não fiquei assim, sabe? Não fiquei ansiosa. Acho que a ansiedade atrapalha. Também. Né? Foi tudo tranquilo, né? Foi tudo tranquilo. Nossa, então, e como eles estavam me enganando. E parecia verdade. Nossa, a emoção que eu senti parecia ser meu pai mesmo. Eles são muito dissimulados. Né? E eles passam um sentimento como se fosse. Claro, eles sabem. Daí, de repente, tudo, eu né? comecei a sentir umas asqueroso, assim, sabe? Eles são mais evoluídos, então eles sabem exatamente o ponto fraco de onde pegar. Eu falo, não se deixa enganar, né? Então eram eles, muitas vezes, que estavam vindo no meu rei, que não estavam deixando. Bom, minha amiga, é isso. A gente vai poder colocar lá no YouTube, claro, sem identificar, né? Grande abraço. Beijo pra você também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Cássia. Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, consteladora familiar, terapeuta floral e Reiki Master. Apresento nesse vídeo a você o curso de Reiki nível 1 para iniciantes nesta terapia. No curso está incluso
um áudio visual com toda a orientação sobre a aplicação em você mesmo e no cliente, entre outras dicas no atendimento. Material didático, ilustrativo em forma de apostila. Áudio de iniciação ao Reiki e a posse do primeiro símbolo, bem como o certificado do curso nível 1.